Sustentação oral suscitada pelo recorrente Jair Messias Bolsonaro, pelo doutor Tiago Aires. Tendo em vista essa resenha que eu fiz, Vossa Senhoria dispensa o relatório? Dispenso, senhor presidente. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador-geral eleitoral, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, senhor relator, eminentes colegas aqui presentes. É motivo de grata satisfação poder merecer a atenção desta Corte Especial, sobretudo quando se tem a possibilidade de refletir sobre tema tão importante como é o das pesquisas eleitorais. Aqui se está diante de recurso interposto pelos recorrentes em face da decisão percussiente do ministro Sérgio Banhos, que, ao tomar conhecimento de representação por divulgação de pesquisa eleitoral irregular, entendeu pela sua improcedência. Esta decisão merece reparo. Senhores julgadores, não se pode perder de vista a natureza das pesquisas eleitorais e aqui, no caso dos autos, percebe-se claramente que se está diante de um típico caso de desvio de finalidade da pesquisa eleitoral. A pesquisa, ela preserva a sua natureza, a sua substância, quando visa extrair informações, dados, estados, em certas circunstâncias, tempo e local. E ela se desnatura quando, a pretexto de extrair informações, incute informações, sobretudo quando são difamatórias e desgarradas da verdade dos fatos. Avançando para o que interessa nesta demanda, é importante chamar a atenção que fora realizada a pesquisa eleitoral, encomendada pela empresa Folha da Manhã, Folha de São Paulo, à própria empresa componente do seu grupo econômico, a Datafolha, tendo essa pesquisa o objetivo, em princípio, de verificar o cenário político. Senhores julgadores, o caso é, sem dúvida alguma, de pesquisa irregular. Vejam que a pergunta de número 19 desvela este propósito. Pergunta-se: você tomou conhecimento sobre denúncias envolvendo o aumento do patrimônio da família do deputado Jair Bolsonaro desde o início da sua carreira política? Você diria que está bem informado, mais ou menos informado ou mal informado sobre o assunto? E as respostas possíveis: tem conhecimento, está bem informado; tem conhecimento, está mal informado; tem conhecimento, está mais ou menos informado. E aí, os recorridos alegam que o vocábulo denúncias, no plural, teria um sentido mais genérico e que jamais se faria menção ou referência à atuação formal do Ministério Público. Portanto, não haveria que se cogitar de acusação formal. Senhores julgadores, o contexto dos fatos não autoriza a interpretação inocente. Nós vivemos em uma sociedade capitalista em que o enriquecimento lícito é visto como absolutamente natural. Desconheço qualquer um que tenha sido denunciado por enriquecimento lícito. Então, o manejo combinado do vocábulo denúncias e acréscimo patrimonial faz incutir, sem dúvida alguma, no subjetivo dos consultados, a ideia de que esse acréscimo teria sido imoral, ilícito e não fruto do trabalho digno do recorrente. Ademais, senhores julgadores, esta pesquisa figura também como propaganda eleitoral antecipada para denegrir a imagem do recorrente, do pré-candidato Jair Messias Bolsonaro, e para beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja candidatura é sabidamente natimorta. Vejam que, no que diz respeito ao senhor ex-presidente, de 9 perguntas que foram formuladas, 6 foram para submeter o Ministério Público e o Poder Judiciário brasileiro ao escrutínio da sociedade. Quem está sendo julgado, analisado, é o próprio Poder Judiciário, é o processo ao qual foi submetido o ex-presidente, de modo a fazer com que o mesmo emerja como uma espécie de vítima de um processo cruel e perseguidor.
Pergunta-se: o ex-presidente deve ser preso? Sua condenação foi justa ou injusta? A justiça brasileira trata o ex-presidente melhor ou pior do que os outros políticos processados? A justiça julga seus processos com a mesma rapidez dos demais políticos? O ex-presidente deve ou não participar das eleições? Percebe-se claramente que as perguntas formuladas soam muito mais como uma crítica à atuação das instituições do que um instrumento de busca da opinião acerca do pré-candidato, cuja candidatura, repita-se, é natimorta. Pergunta de número 14 também é reveladora. Na sua opinião, o ex-presidente Lula sabia da corrupção em seu governo e deixou que ela ocorresse? Sabia da corrupção, mas não poderia fazer nada para evitá-la? Ou ele não sabia da corrupção em seu governo? Vejam, com relação ao ex-presidente Lula, há fatos objetivos. Se concorde ou não, houve condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Decisão de primeiro grau confirmada por decisão de segundo grau. O fato é objetivo e, mesmo assim, prefere-se dar um outro tipo de abordagem, diferentemente do que acontece com o recorrente Jair Bolsonaro, com relação ao qual não há esse fato, não há denúncia, não há acusação. A única notícia que se levou ao Ministério Público foi objeto de arquivamento por determinação do próprio Ministério Público, haja vista a inexistência de qualquer fato relativo a um suposto enriquecimento ilícito. Portanto, senhores julgadores, o desprovimento deste recurso, sem dúvida alguma, emitirá um sinal muito claro. Este tribunal, acaso desproveja este recurso, emitirá um sinal muito claro para as empresas que realizam as pesquisas eleitorais e que devem ser estimuladas, sem dúvida alguma. Basta que haja sutileza, ainda que maldosa, para que se admita a manipulação de fatos. Se houver distorção de fatos, mas não for realizado de forma expressa, vai-se aceitar tal comportamento. É importante também se chamar a atenção para o fato de que não merece guarida a alegação por parte dos recorridos, no sentido de que esta demanda teria perdido o objeto, porque já houve a divulgação. Senhores ministros, senhora ministra, a divulgação, ela não se resume ao primeiro ato de disponibilização na rede mundial de computadores, porque a divulgação é um fato, a divulgação ela permanece na rede mundial, de modo que a qualquer momento é possível se acessar essa pesquisa realizada pela Datafolha e encomendada pela Folha de São Paulo. Então, seria ilogicamente inconciliável a ideia de que permanece a divulgação e não permaneça o direito de se manifestar, de esclarecer os fatos, que, aliás, é importante se dizer, a nota, a proposição de esclarecimento já consta nos autos, acaso vossas excelências acolham este recurso. Senhores julgadores, senhora ministra, senhor procurador-geral eleitoral, Erasmo de Roterdã já disse lá atrás, em tempos mais recuados, que o hábito tem o extraordinário poder de tornar suportáveis coisas absolutamente assustadoras. O que esperam os recorrentes é que este Tribunal Superior Eleitoral não admita a consolidação de um perigosíssimo hábito, o de se valer das relevantíssimas pesquisas eleitorais para tão somente vulnerar biografias alheias. Assim é que se requer o provimento deste recurso para se garanta, ao menos, o direito de esclarecimento para quem a honra é tão cara, sobretudo em um cenário tão triste como esse em que o país vive. Pela atenção, senhores julgadores, senhora ministra, senhor procurador-geral eleitoral, muito obrigado. Parabenizando a brilhante sustentação oral do eminente advogado.